Pista molhada, cuidado redobrado no trânsito. Confira os cuidados que os motoristas devem ter com a chuva. Tecnologia em favor da arte. Luva biônica recupera movimentos de pianista. E ainda confira as dicas de cultura para o fim de semana. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá! Minas Gerais tem sofrido com os temporais dos últimos dias. E durante a chuva, a atenção redobrada. A repórter Gabriele Assis foi a uma oficina aqui em BH para mostrar quais os cuidados os motoristas devem ter nesta época do ano. Debaixo de muita chuva, a atenção dos motoristas deve ser redobrada. E para encarar tanta água, a manutenção dos veículos precisa estar em dia. No período de chuva, é muito importante a gente estar atento aos itens de segurança, como paletas do limpador de para-brisa, sistema de freio do carro, a qualidade dos pneus. Nos últimos dias, as fortes chuvas têm causado alagamentos em várias ruas de Belo Horizonte e região metropolitana. Diante da situação de muita água na pista, a indicação é que os motoristas parem os veículos em local seguro e esperem a chuva passar. Caso não tenha jeito de fugir da chuva, todo cuidado é pouco, já que algumas partes mecânicas e elétricas dos veículos podem estragar em contato com a água. Quando o carro entra em uma inundação, ele aspira água e o motor trava. Quando ele está em funcionamento, o motor do veículo vai parar e vai ficar imobilizado. A partir do momento que o carro esquenta, começa a acender umas luzes devido à oxidação dos conectores. Ele acende uma luz de injeção, uma luz de ABS, airbag. Se o carro já foi inundado, a recomendação é não funcionar o veículo e procurar o reboque da sua seguradora. Caso não tenha seguro, contratar um reboque e encaminhá-lo para uma avaliação de uma oficina especializada ou de um concessionário. E atenção, a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta quarta-feira, dia 5, um alerta de risco geológico. O aviso de possibilidade de quedas de muros, deslizamento e desabamentos vale até o próximo sábado, dia 8. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido nesta quarta-feira no Senado no julgamento de impeachment em um processo que mostrou a profunda polarização política no país, a poucos meses das eleições presidenciais. Donald Trump, o terceiro presidente da história dos Estados Unidos a ser submetido a um processo de impeachment, foi inocentado das acusações apresentadas pela oposição democrata de procurar a ajuda ucraniana para sua reeleição em novembro e de tentar bloquear a investigação sobre o assunto. Dos 100 senadores, 52 republicanos consideraram o presidente inocente de abuso de poder. Apenas Mitt Romney votou contra ao lado dos democratas e 53 o livraram da acusação de obstrução do Congresso. O processo foi iniciado em dezembro do ano passado na Câmara de Representantes, controlada pelo Partido Democrata. O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, criticou os democratas afirmando que a presidente da Câmara disse que se recusa a aceitar essa absolvição, seja lá o que isso signifique. Talvez ela rasgue o veredito como rasgou o discurso do Estado da União. McConnell se referiu à presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, que um dia antes rasgou uma cópia do pronunciamento de Trump no Congresso. Já o líder democrata Chuck Schumer preferiu não polemizar e apenas agradeceu à equipe pelos dias e noites de trabalho. A derrota democrata deu ao presidente republicano o orgulho de ter unificado o grande e velho partido em torno dele. Pelo Twitter, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República criticou a cineasta Petra Costa por desempenhar um papel que chamou de, abre aspas, ativista anti-Brasil, fecha aspas. Costa dirigiu o documentário indicado ao Oscar, Democracia em Vertigem. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM, publicou uma sequência de tweets com críticas à cineasta Petra Costa, diretora do documentário indicado ao Oscar, Democracia em Vertigem. Em um vídeo postado na conta oficial, a SECOM sustenta que a cineasta desempenha um papel
que chamou de ativista anti-Brasil e questiona declarações dela durante entrevista concedida no final de semana a um canal americano. Ao longo das publicações, o órgão governamental repetiu as críticas à diretora brasileira e acrescenta que a cineasta criou uma narrativa cheia de mentiras pelo fato de não aceitar o resultado das eleições. Petra Costa disputa o Oscar de melhor documentário com a produção da Netflix, na qual faz uma retrospectiva de um ponto de vista pessoal dos eventos recentes que marcaram a política brasileira. A obra narra a chegada da esquerda ao poder com Lula, a ascensão e queda de Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente petista e a eleição de Jair Bolsonaro. Confira as dicas de atrações para o fim de semana na nossa agenda cultural. Nesta sexta e no sábado, às 9 horas da noite, o Grupo Galpão participa da 46ª campanha de popularização do teatro e da dança de Belo Horizonte, com o espetáculo De Tempo Somos, um sarau que celebra o encontro da música com o teatro, marca registrada do grupo em seus quase 40 anos de história. Os ingressos estão a R$ 20 e podem ser adquiridos no site da campanha. Vá ao teatromg.com.br. Também na sexta-feira, o cantor Lobão volta a BH com a turnê inédita Elétrico, no Grande Teatro do Palácio das Artes, a partir de 9 horas da noite. No show, clássicos da carreira do cantor, além de canções de outros artistas, como Cazuza, Ira e Renato Russo. Os ingressos estão entre R$ 50 e R$ 200 e podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do teatro. No sábado, o Quilômetro de Vantagens Hall recebe 3 shows a partir de 10 horas da noite. O primeiro fica a cargo do cantor e compositor Beto Guedes. Na sequência, o artista Marcos Viana e a banda Sagrado Coração da Terra revivem os grandes sucessos. E para finalizar a noite em grande estilo, a banda mineira 14 Bis faz show em comemoração aos 40 anos de carreira. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 80 no local do evento ou pelo site ticketsforfun.com.br. Uma doença e vários acidentes afetaram as mãos do mestre João Carlos Martins desde 1998, até que ele foi forçado a se despedir do piano. Mas o adeus do aclamado músico brasileiro não foi definitivo e, graças a luvas especiais, seus dedos encontraram novamente as teclas. Em seu apartamento em São Paulo, o maestro e pianista João Carlos Martins exibe uma trajetória de glórias e dores. O aclamado músico enfrentou as consequências de uma doença neurológica que altera as funções musculares. Também lesionou o cotovelo durante um jogo de futebol e sofreu um golpe na cabeça em um assalto. Há 2 décadas passou a tocar apenas com a mão esquerda, até que seus movimentos reduziram aos polegares. Quando seus dedos se contraíram, ele se dedicou à direção, mas a alma do pianista permaneceu. Eu sei que eu tenho um pequeno cadáver enterrado no meu peito, porque eu nasci para tocar piano. E a minha ideia é desenterrar esse cadáver. Um dia, o designer Rubiratan Costa apareceu em seu camarim com um par de luvas que combinam neoprene e peças fabricadas em impressoras 3D. Quando o maestro movimenta, ele aperta a tecla do piano, a molinha, ou seja, as lâminas, elas retornam o dedo dele, os dedos, para a posição normal, entendeu? Graças a estes aparelhos e a um robô projetado na Europa para virar as páginas, Martins pôde voltar a se dedicar ao que mais gosta, tocar piano. Sua motivação foi recompensada. Quando completar 80 anos, Martins comemorará em outubro o aniversário de 60 anos de sua primeira apresentação no Carnegie Hall, em um concerto no Salão de Nova York.
E a gente encerra o HN de hoje com mais uma boa notícia. Cantores e compositores mineiros ganharam mais um aliado para desenvolver seus trabalhos. O espaço inaugurado no bairro Floresta, aqui na capital, é dedicado à gravação e assessoria a esses profissionais, principalmente para quem está iniciando uma carreira. O estúdio surgiu com o objetivo de atender a demanda de músicos autorais de Belo Horizonte, sendo um ambiente para todos os processos de produção musical. Existe um gap da profissionalização da música, que vai desde a mixagem, a masterização, a distribuição e a prensagem. No estúdio, os músicos têm espaço para ensaios, gravações e distribuição do material em plataformas digitais e físicas. A gente tem aqui das modalidades desde o músico de inicial, né, vamos falar assim, que não tem às vezes nenhuma experiência com estúdio, como também os músicos que queiram gravar, queiram produzir um trabalho a nível profissional, né? Eduardo Avis é músico desde os 13 anos. Entre vários projetos autorais, ele encontrou no estúdio uma oportunidade para a troca de experiências. Poxa, é um espaço de integração, né? Um espaço que dá abertura aí para a música autoral. Então, acho que é muito importante para a cidade e para o próprio músico também, de ter um espaço que o integre com outros músicos, né? A música mineira já é eternizada na história e Belo Horizonte vive um momento de expansão musical. Belo Horizonte sempre foi uma cidade muito cultural. Eu acompanho assim desde os anos 60, 70 e assim ele vem para fixar essa ideia assim. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu te espero. Até lá!